Vamos fazer uma recapitulação da semana aqui, que foi muito intensa, tiveram muitas atividades. Eu estou me lembrando de uma das primeiras atividades, e logo que a gente chegou, tivemos a oportunidade de conversar com o professor Carlos Nobre, onde trouxe para a gente todos aqueles conceitos de loss and damage, né? E toda a necessidade que temos de compensar financeiramente aqueles que estão na ponta com uma baixa pegada de carbono, mas com uma alta consequência da mudança climática sobre eles. Então, foi um tema muito interessante, que é o primeiro que me veio à cabeça, da perdas e danos, né? Exatamente. Nessa oportunidade, Tiago, o professor Carlos Nobre destacou alguns itens que, inclusive, subsidiaram o nosso entendimento durante essa COP, né? Primeiro, que aquele valor histórico de 100 bilhões de dólares por ano seria infinitamente insuficiente para lidar com desafios. Teria que ser um valor de 5, 6, 10 vezes mais elevado. A outra questão que ele trouxe, como você bem pontuou, foi o conceito de perdas e danos. Ou seja, para aquelas populações, para aqueles países, para aquelas comunidades que já enfrentam os resultados das mudanças climáticas. E quais seriam os critérios? Será que o Brasil estaria incluído também dentro desses critérios de distribuição de recursos ligados a perdas e danos? Ou será que teríamos que desenvolver mecanismos internos para subsidiar esse financiamento climático, especialmente das perdas e danos? Porque quando nós olhamos para a nossa população brasileira, grande parte, embora tenha uma pegada pequena, ou seja, são baixos emissores de carbono, enfrenta as consequências das mudanças climáticas, sejam elas inundações, deslizamentos, ilhas de calor, vetores de doença, as dificuldades sejam relativas à fragilidade da infraestrutura ou mesmo ao aumento da intensidade e da frequência dos eventos climáticos. Tivemos também, Tiago, um dia dedicado ao financiamento climático, já que estamos falando de recursos, financiamento, distribuição, perdas e danos, e esse dia também foi possível acompanhar diversos painelistas que destacaram a importância desse tema em toda a engrenagem da agenda do clima. E me lembro também, queria que você comentasse sobre o Dia da Juventude, das futuras gerações e também da ciência. Isso, foi maravilhoso no Dia da Ciência ter a oportunidade, né, de compartilhar com o professor Paulo Artacho, ele, na verdade, compartilhando com a gente as suas experiências e uma visão que nos chamou muita atenção, porque no entendimento dele a ciência, o IPCC, a UNEP estão muito robustos, isso já está bem consolidado, mas a diplomacia climática ainda está utilizando pouco da ciência para a tomada de decisão lá na ponta, lá nos acordos finais, o que para ele deve ser muito mais utilizado juntamente com a colaboração da voz da sociedade civil, daqueles que não conseguem efetivamente participar, que convenhamos, né, Sérgio, é um rito muito caro, é um rito difícil, longo, para que a população consiga acessar. E me lembro que nós entrevistamos, né, uma ativista da Uganda que falou exatamente sobre isso. Ela colocou toda a dificuldade que é para se chegar em uma COP. E mesmo quando você chega, você consegue ter pouco acesso aos grandes diplomatas, às reuniões e os segmentos do High Level Segment. Então, ela entende, juntamente com o professor Paulo Artacho, que a juventude, a sociedade civil e a ciência ainda estão um pouco desconectadas da pauta da diplomacia climática, Sérgio. É claro que nós estamos aqui numa espécie de aldeia global e essa polifonia é escutada em todos os corredores, mas é claro que as vozes não ecoam da mesma forma dentro da Conferência das Nações Unidas. E é isso que a juventude, os ativistas, os povos originários têm demandado da Conferência das Nações Unidas. Não à toa foi inaugurado um pavilhão aqui das crianças e da juventude, das futuras gerações, e tem sido um dos espaços mais disputados nessa COP. Também conversamos nessa linha com algumas ativistas extremamente relevantes, com a Tchai Suruí, uma ativista indígena que tem sido uma voz muito potente, tanto na COP anterior quanto nessa COP. Conversamos também com a Amanda Costa, uma ativista da periferia de São Paulo, de Brasilândia, e que trouxe experiências reveladoras do engajamento, da mobilização e da capacidade de planejamento e gestão lá na periferia, praticamente sem nenhum apoio do próprio Estado, né? Tiveram apoio da USP, do Instituto Polis e do próprio engajamento da sociedade civil
da periferia de São Paulo. Agora eu queria dar um destaque especial dessa semana, Sérgio, para as atividades que a gente pôde acompanhar no pavilhão multilevel do ICLEI. Eu acredito que foi uma das grandes riquezas também que nós tivemos aqui nessa COP. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito de Niterói, com a Marta Suplicy, a secretária de Relações Exteriores da Prefeitura de São Paulo. Tivemos a oportunidade de conversar com o secretário prefeito de São Leopoldo, o secretário de Meio Ambiente de São Leopoldo e também o próprio secretário do Clima de Niterói, que é a primeira cidade que teve a sua secretaria municipal específica do clima, né? Então, foram eventos muito carregados, robustos, de grande conteúdo, que eu gostaria que você também comentasse com a gente um pouco dessa pauta dos governos municipais, Sérgio. Eu acho que você toca em dois eixos que são fundamentais para a agenda do clima. Um ambiente de colaboração, de troca de experiências, de recursos, de conhecimento, formando uma verdadeira rede solidária em prol da agenda do clima. E o outro destaque, e que vai ao encontro também do próprio propósito do ICLEI, é tratar a questão da agenda do clima a partir dos governos locais. De fato, os governos locais pela sustentabilidade. São os grandes agentes de mudança. Exatamente. Né? É onde, na verdade, as consequências são percebidas, é na cidade, é onde as pessoas vivem e é onde as principais ações de mitigação e de adaptação podem ser endereçadas. Então, nesse sentido, eu acho que o ICLEI tem feito um trabalho exemplar, cada vez engajando municípios, estados, profissionais, né, obtendo também caminhos para facilitar a jornada desses diversos atores na construção de uma agenda do clima, seja por um observatório do clima, uma secretaria do clima, diversos projetos. E aí, Tiago, eu gostaria de destacar um dos projetos que eu acho que podem ser emblemáticos dessa transformação. O prefeito de Niterói trouxe para a gente, compartilhou a experiência de soluções baseadas na natureza, inclusive com a implantação de jardins de chuva e jardins drenantes, né? E numa importante lagoa, que é a Lagoa de Piratininga, no município. Eu queria que você comentasse isso, porque isso vai ao encontro também de um dos objetivos dessa COP, que é a COP da implementação. Então, mais do que acordos, mais do que objetivos comuns, mais do que até financiamento, nós precisamos de implementar essas ações e transformar essa profecia em realidade. Eu vou trazer aqui também, né, Sérgio, dentro desse conceito, a importância das profissões. Você é arquiteto urbanista, eu biólogo, né, do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, você do CAL, e a importância de profissionais altamente habilitados nesse tipo de ambiente. Como você citou, os jardins drenantes, as drenagens compensatórias são soluções de engenharia que estão baseadas no princípio da infraestrutura verde, no princípio das soluções baseadas na natureza. E o que a gente precisa é exatamente ter uma transição da infraestrutura cinza para a infraestrutura verde no caminho da descarbonização, no caminho dos processos mitigatórios e adaptativos, da colaboração e do financiamento climático. Sérgio, eu também queria comentar mais dois eventos que me chamaram bastante atenção. Um é a fala das grandes organizações que lançaram juntamente com o secretário executivo de mudanças climáticas da ONU, procedimentos para se evitar o greenwashing, né? Um mecanismo do discurso ambiental vazio, aquele discurso ambiental que é muito feito por algumas empresas, e eles estabeleceram que as empresas que trabalham com combustíveis fósseis e que têm na sua origem um alto nível de emissões, não pode ficar simplesmente comprando crédito de carbono barato no mercado para poder colocar e falar que ela tem uma neutralidade climática. Ela tem que efetivamente reduzir as fontes na sua origem para posteriormente poder acessar crédito de carbono que tem uma lastreabilidade maior e mais robusta. E por fim, eu queria trazer a fala da Isabela Teixeira. A agenda climática não pode mais ser uma agenda lateral. Ela tem que ser uma agenda central que converse com a desigualdade social, com o meio ambiente, com o urbanismo, com a sociedade, com
políticas, com ideologia, mas de uma maneira central e não mais numa lateralidade climática, né, se assim podemos dizer. Sérgio, por último, nós estamos aqui no auditório que acaba de ter o pronunciamento do John Biden, o Nefertiti aqui no Sharm el Sheikh. Comenta um pouquinho pra gente aí, Sérgio. Bom, primeiro nós estamos na plenária principal, né, a Nefertiti. O John Biden fez um pronunciamento para um público das partes e agora em seguida terá um pronunciamento também para o público geral da conferência da COP27. Então, já estamos escutando aqui nos microfones, provavelmente vai estar começando nos próximos minutos e a gente vai trazer todas essas novidades, não só de hoje, mas também da semana que vem. Lembrando que na semana que vem é a segunda e última semana da COP e nós teremos diversos dias, né, que vão ser dias muito importantes e que com certeza vão subsidiar os caminhos para cidades mais sustentáveis, para pessoas mais felizes, para melhorar a qualidade de vida. Então eu passo para você a palavra para a gente encerrar o nosso boletim do 6º dia da COP27. Tiago. Bem como o resumo semanal. Você começou a contar do John Biden, mas eu já queria trazer um furo aqui que a gente ouviu há pouco. O John Biden anunciou um novo fundo de mais 100 bilhões para adaptação climática. Isso a gente ouviu um pouco aqui nos bastidores e ele anunciou isso nesse momento. No próximo anúncio ele deve reforçar, mas colocou como nós estamos no momento pivotante da agenda global climática e que esse novo fundo vai atender aí aos mais necessitados para adaptação climática. Muito obrigado. Esse é o Boletim Diário, o Boletim do Resumo Semanal. Um abraço. Valeu, pessoal.